Olá, tudo bem com você? Espero que sim, espero que esteja aí tudo bem com você. Vamos lá para a nossa aula aqui de colocação pronominal, parte 1, tá? Se você tem alguma dúvida ainda sobre o pronome, tá? Tem 3 aulas aqui no nosso canal, você pode ir lá assistir, tá? Mas para que essa aula seja de fato efetiva, vamos relembrar aqui, vamos tomar um espaço aqui e relembrar. Então, o pronome é a palavra que representa os nomes ou seres, indicando pessoas do discurso. Então, pessoas do discurso, eu tenho 3 pessoas. A primeira pessoa, então, ó, a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa. Joia? A primeira pessoa, gente, será quem fala. Quem fala agora? Eu falo. E quem escuta? A segunda pessoa, tu. Toda vez que estabelecemos uma comunicação, eu e tu falamos sobre algo ou alguém. Esse algo ou alguém vai ser ele ou ela. Ok? Isso daqui a gente chama do caso, os pronomes do caso reto. Aqui está no plural. Agora quero ver você colocar no isso está no singular, tá? Aqui singular e o objetivo agora é colocar no plural, tá? Então vamos lá. Plural, mais de um. Quero saber, juntou mais de uma pessoa no primeiro discurso, como que fica? Fala aí pra mim. Ficará? Nós. Juntou mais de uma pessoa aqui na segunda pessoa do discurso, ficará vós. E 3 pessoas aqui no plural, será eles, tá? Preciso escrever? Você já escreveu isso daí. Essas pessoas do caso reto, elas vão precisar de outras pessoas, que são pessoas, tá, do discurso do caso oblíquo. Então, olha bem, os pronomes pessoais do caso oblíquo, átono, tá? Então, olha aqui, nós estamos falando do ato. Meteceu, alhe, nós, vós, tá? Meteceu, alhe, nós, vós, tá? Então, esse daí, ele vai completar aqui. Então, vamos o me aqui, tá? Esse me, ele vai separar em me, mim, comigo, tá? Comigo. Aí, a gente tem o te, vai ser o te, ti, contigo. Tá lembrando da sua aula aí? O se, se, consigo. O, a, lhe. Então, essa primeira parte aqui, ela sempre será, até eu ler aqui, ó, ela vai ser lá do singular, tá? Vai ser do singular. Agora, nós, vós, se, consigo, os, as, lhes, vai ser do plural. Ok? Então, vamos lá. O me, mim, comigo, te, ti, consigo, se, o, a, lhes, tá? Nós, vós, tá? Então, olha só, o que a gente precisa saber agora aqui, ó, sobre colocação, tá? Então, vocês já viram que eu desenho muito bem, né? E aí, gente, se é pronome, o que a gente vai observar aqui? A gente vai observar o verbo, tá? Então, o verbo se fez carne. Pergunta tudo pro verbo. Olha no verbo. Se esse pronome estiver antes do verbo, no meio, junto com o verbo, ou depois do verbo. Então, a gente tem as relações possíveis desse pronome, tá? Aqui está escrito errado. Vai aí no seu material e corrige. Porque a gente tem o quê? A gente tem a próclise, isso que tá errado aí. Corrige aí no seu material. A próclise, a mesóclise e a ênclise, tá bom? Então, vamos lá. O que é exatamente isso, tá bom? Então, isso é o seguinte. A gente tem a ênclise, ela se refere ao uso do pronome depois do verbo. Então, eu tenho o verbo, tá? E quem está aqui? Aqui estará a ênclise. Aí, eu tenho a mesóclise. A mesóclise, ela está onde? No meio do verbo. A gente vai encontrar isso muito... deixa eu pegar um exemplo aqui, tá? Um exemplo é ajudavam na... Tá? Ajudavam na. Aí eu tenho uma ênclise. Serer-lhe-ei muito grato. O lhe aí, serer-lhe-ei, tá? Muito grato. O lhe, ele vai estar no meio. Então, ele será uma mesóclise. E a próclise? A próclise, ela está desse lado de cá, tá? Não te enxergas, tá? Então, olha bem. Não te enxergas? Então, o T tá aqui, tá? E aí, ele está antes do verbo, então, ele será uma próclise. O que fica difícil aqui, tá? Até aqui, tudo bem. Você precisa
de alguma ajuda ainda para poder entender? Porque até aqui, gente, esse conceito, ele é bonitinho, perfeitinho. Se tiver alguma dúvida, tá? Sobre a posição, aí você conversa aqui comigo, tá? Manda para mim uma mensagem aqui no YouTube mesmo, que eu tiro a sua dúvida. Então, vamos lá. Exemplos práticos aqui, tá? Se eu colocar aqui, olha, põe-nos aqui, põe-nos aqui. Eu tenho o nos, né? Esse nos é o em mais os. Eu tenho o os. O verbo está aqui. O os está desse lado. Ele será uma ênclise, uma mesóclise ou uma próclise, que vai depois do verbo. Se vai depois do verbo, ele será ênclise, tá? Então, pensa rápido aqui comigo. Agora, se eu tenho a frase que é a seguinte. Eu não me machuquei. Eu não me machuquei, tá? Aí, o que você vai olhar? Achou o verbo, tá? Achou o verbo, o machuquei aqui? Nossa, olha que letra feia. Eu tenho o me. Esse me, ele está antes do verbo. Se ele está antes do verbo, ele será ênclise, próclise ou mesóclise? Ah, ele está colocado antes do verbo. Então, se ele está antes do verbo, ele será uma próclise, tá? Então, agora você está entendendo a posição? Encontra o verbo, gente. O verbo, ele vai te falar tudo, tá? Vai falar tudo para você dentro de uma frase. Joinha? Muito obrigada. Coloque outros exemplos aqui para ajudar outros colegas. Coloca um exemplo aí de ênclise, escreve o seu exemplo de ênclise e ênclise, tá? Escreve o seu exemplo de mesóclise, mesóclise. Escreve o seu exemplo de próclise, próclise. Deixa aqui nos comentários que aí eu vou saber se você entendeu ou não. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.